Fala pessoal, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe seu comentário para não perder nenhuma notícia. Hoje vamos falar sobre a disputa política que está em movimento os bastidores, envolvendo eleições, desgastes no governo, uma pauta impactar o cenário nacional. Bora direto para o vídeo. Bom, e assim como a maioria dos temas que avançam no Congresso, a aprovação dessas pautas bomba no Senado também não acontece no momento aleatório. Elisa já falou sobre isso aqui, a gente também em outros dias. Muito pelo contrário, porque o contexto político é crucial para ajudar a entender por que eles estão avançando assim e caindo de maduro aos montes. Vamos entender aqui comigo o contexto aqui no telão. Então, em primeiro lugar, gente, não tem jeito. Ano eleitoral. Aí, ano eleitoral vem um setor da sociedade e diz assim, eu quero aquilo, aquilo, outro, eu voto em você se você fizer assim, fizer assado. Então, o ano eleitoral é uma espécie de empuxo, estímulo para essas pautas. Agora, não significa que todo ano eleitoral tem pauta bomba. A gente vai precisar entrar um pouco mais, sofisticar um pouco mais a explicação, porque o ano eleitoral não explica tudo. Tem uma outra explicação, que é a reeleição de Alcolumbre como presidente do Senado. O Alcolumbre, ele está no time de 1/3 do Senado que não precisa disputar a eleição esse ano. Esse ano, 2 cadeiras de 3 vão mudar por estado. Alcolumbre está com a cadeira dele garantida, mas ele quer continuar sendo presidente do Senado. Aí ele fica dizendo, vai na oposição e fala, amém, oposição bolsonarista, o que vocês querem, eu faço por vocês. E a relação dele com o Lula está alquebrada. Não está bem desde que Alcolumbre derrotou a indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal, a indicação de Jorge Messias. Mas não é só por causa disso. A relação dele vai mal com o Lula por causa de outras coisas também. Teve a derrubada do projeto de lei da dosimetria, teve uma série de coisas, mas tem uma que não está aqui assim, tão óbvia, que é o caso Master, o escândalo Master. Davi Alcolumbre esperava fortemente que o governo fosse proteger a turma que entrou no foco do Master e o Davi Alcolumbre entrou no foco do Master, e aí essa proteção não chegou. Então, tudo isso junto e misturado ajuda a gente a entender por que está vindo esse pacote aí. E aqui eu vou fazer uma ressalva que eu sempre faço em todos os casos quando a gente fala de pauta bomba. É pauta bomba não porque os setores que reivindicam melhorias, médicos, pisos salariais, não mereçam. Não é bomba por causa da reivindicação. É bom porque e é justa. Ela é bomba porque não tem dinheiro para bancar. E aí, quando se aprova algo que não se tem dinheiro para bancar, se tira do que não tem, tem que aumentar o endividamento, que aumenta inflação, que aumenta juro, que prejudica todo mundo, inclusive e sobretudo as pessoas que mais precisam de Estado, que são as pessoas que menos têm dinheiro. Então, o cobertor do Estado público brasileiro é um cobertor muito curto. Então, é pauta bomba porque ela gera um estrago fiscal tão grande e não porque a demanda é uma demanda injusta. Só para deixar isso bem claro, para não parecer que a gente não ouve, os apelos de setores do funcionalismo público que mereciam receber mais. Mas aí o Estado não é reformado, aí se gasta muito com o que não se deve gastar e pouco com o que se deveria gastar, e aí o problema é muito maior do que esse. E tem pontos nesse pacotaço que reverte, inclusive, a recém-aprovada reforma da Previdência, porque você tem ali até mesmo aposentados de alguns setores recebendo, quando aposentados, recebendo a mesma coisa que quem está na ativa, os mesmos reajustes. Então, o Congresso revertendo algo que acabou de aprovar, faz pouco tempo, né? E o que o Congresso tem dito que vai tirar daquele Fundo Social do Pré-Sal? A gente lembra, o Fundo Social do Pré-Sal, criado em 2010, era para educação,
ia ser a saída da educação brasileira. Ia transformar a gente na Coreia do Sul, né? Exatamente. Então, aí, nos últimos anos, começou a sofrer modificações, medidas provisórias e leis foram ampliando. Hoje, ele já coloca dinheiro na habitação social, ciência, tecnologia, cultura e esporte. Mas daí a bancar um refis para os grandes produtores rurais, ou mesmo pequenos, enfim, mas com taxas de juros diferenciadas e mais baixas. Isenção de imposto para líder religioso comprar jatinho? É inacreditável você pegar um dinheiro tão suado, que tem uma razão de estar na educação, na saúde, na cultura e colocar nisso. E o Brasil, se não sai desse fundo, sai de onde, né? Porque você está falando aqui mais de 100 bilhões ao ano, todo esse pacotaço. E esse pacote vai endividar ainda mais o Brasil. Então, quando a gente vê uma movimentação de veto do governo ou a entrada do Supremo dizendo, olha, tem que saber de onde esse dinheiro vai sair, senão não pode utilizar, e não tem de onde sair esse dinheiro. O Brasil já tem aí uma dívida que está batendo nos 80% do nosso PIB, então não há de onde tirar dinheiro para essas demandas, mesmo que possam ser discutidas como meritórias. A questão aqui é um Congresso que está entrando em tempos de eleição e vai aprovando pautas que são para ajudar os parlamentares a terem suas bandeiras. E me chama a atenção porque algumas candidaturas defendem muito a austeridade fiscal, criticam gastança. No Congresso a gente ouve muito isso, mas essa aprovação veio de parlamentares da esquerda à direita. Todo mundo entrou nesse barco, desse super pacote aí que ameaça, inclusive, a segurança da economia brasileira. Então, acho isso importante. Na questão política mesmo, a relação de Alcolumbre com o governo, eu perguntei hoje para uma pessoa muito próxima ao presidente Lula o que Alcolumbre tem pedido ao governo. E isso o que eu ouvi, eu vou detalhar mais na Central. Gente, mas olha que gênia da raça. É isso, gente. A gente já segurou a audiência. Ela é um espetáculo da natureza. É isso, vai ter que assistir às 11. E eu tenho certeza que a resposta vai ajudar a gente a compreender muito mais do que a gente já foi aqui. É isso, camarote. Quero saber o que você vai fazer para chamar a Central. Vou segurar aqui a audiência. Não espero menos de você. Vamos lá, não adianta ser só a presença, né? Que não segura a audiência. Não. Tá bom. Vamos lá, Natuza. Essa questão, primeiro, da pauta bomba, a gente sempre fala dos gastos do governo federal. A gente sempre fala de movimentos eleitorais e da irresponsabilidade fiscal quando vem do Executivo. É hora de colocar um olho no poder legislativo. O que a gente viu de ontem para hoje, a gente já tem visto também, é um festival de gastança. E com o efeito que você explicou muito bem. Isso assim, para você ter esse gasto dessa magnitude, você vai ter que emitir dívida. Você vai ter que emitir dinheiro, que se transforma em dívida. Um país já super endividado. E isso vai se traduzir em inflação. E isso vai se traduzir em taxas de juros que já são elevadíssimas. São completamente proibitivas essas taxas de juros do país. Então, é um ciclo que não fecha. É uma responsabilidade fiscal, que a gente está falando dessa pauta bomba, desse conjunto, da magnitude de mais de 2 trilhões de reais em 10 anos. É um absurdo. A gente tem que dar essa magnitude. Comprometer o futuro dos filhos, dos netos, de todo mundo. De todo mundo, do Brasil que precisa. Do Brasil que precisa de Estado. E que não tem o Estado para ele, entendeu? É ultrajante. E não é, eu ousaria dizer, e não é por preocupação com a categoria de médico, de enfermeiro. Não é por causa de preocupação. De voto, né? É por outra coisa. Todo mundo atrás de voto. Então, aí você tem dois movimentos. Tem senadores, a gente vê todo mundo fazendo bondade com chapéu alheio, né? Concordo com você, médico precisa ganhar mais. Mas a questão é de onde tirar esse dinheiro. Se não tem a fonte, se não tem a receita, isso é inconstitucional, não pode.
Você tem que ter, para uma nova despesa, você tem que ter uma nova receita, você tem que mostrar a fonte. E isso o Congresso não está fazendo. Por isso a irresponsabilidade fiscal. E isso afeta o país como um todo. Agora, você tem por trás de tudo isso um movimento eleitoral. Todo mundo querendo fazer bondade para vários setores da economia, para várias categorias. Para quê? Para pensar exclusivamente em relação ao voto. E o presidente do Senado poderia brecar? Não breca porque a arte está muito bem explicada. Por quê? Porque ele quer fazer também aceno para todos os setores do Senado Federal, porque ele não está preocupado com essa eleição necessariamente, está preocupado com a eleição de 2027, que é a reeleição dele para o Senado, para a presidência do Senado. Então, ele precisa ter votos no Centrão, ter votos em bancadas específicas, ter votos na direita, ter votos na esquerda. Então, esse é um movimento... Ou seja, nós estamos pagando a reeleição do Davi Alcolumbre. Sim, no Senado, sim. E o populismo fiscal de parlamentares. E contratando inflação alta, juro alto. Por isso que eu digo, nós estamos pagando com inflação, a reeleição do Davi Alcolumbre. É escandaloso. Você já deu para entender que hoje à noite vai pegar fogo. Eu estou prometendo, a Ana Flor já prometeu, o camarote ainda está me devendo, mas tudo bem. Então é logo mais, 11 da noite, Central Globo News. Nós três aqui, esse trio Parada Dura, além de Joel e Valdo. Também importei Valdo da Brasília. Então te espero depois do Jornal das 10. Vamos fazer um intervalo para dar uma respirada, tomar uma água? E na volta a gente vai falar do julgamento sobre a responsabilização das Big Techs no STF. Eu volto já já e